Galera, pra essa lista aqui a gente vai comentar sobre alguns filmes que são pesados, são pra maiores de 18 anos, então toma cuidado, tá? Os filmes que a gente indicar no começo, que são pra maiores de 18 anos, se você não tiver mais de 18 anos, não assista. Meus amigos, bem-vindos a mais um Pipocando. Sente-se e acomode, porque hoje é especial. Fique confortável, porque pra quem acha que assiste de tudo, o assunto vai ser sobre filmes que a gente duvida que você veja até o final. Pode ser um filme desconfortável, pode ser um filme que dura demais, pode ser um filme deveras chato. Pode. Muita gente já torce o nariz pra filmes de 3 horas. Falou que 3 horas o cara não vai no cinema. Ele quer dividir, parar, comer um negocinho. Isso, eu sou desse. Eu assisti Senhor dos Anéis em Socorro, 1h30 de filme, parou, comam, vão no banheiro, a gente continua em breve. Too long sat in the shadows. Imagina então se for um com mais de 5 horas de duração, como é o caso do filme Sleep. Que a gente já falou aqui. Ah, a gente fala sempre. Faz 5 a anos. gente só fala de 5 filmes. São Ó, 5 anos e 5 mentira, filmes que a gente mentira, fala. mentira, produção! Quando a gente tava fazendo a pesquisa, o Vitor falou assim, vocês já falaram do filme Sleep? Eu falei, Sempre. Já, e a gente procurou, faz 3 anos e meio que a gente falou do Sleep. É, pra mim é como se fosse ontem. E como o próprio título já sugere, a produção é uma experiência literalmente de dar sono, já que o filme inteiro acompanha um cara dormindo. Essa experiência bizarra, galera, foi feita em 1963 pelo artista, foi ele mesmo, o Andy Warhol, que é famoso pelo movimento conhecido aí como pop art. A produção foi um dos primeiros trabalhos do Warhol no mundo do cinema e a intenção dele era fazer um anti-filme. Se você não tá ligado, essa ideia aí vem da anti-arte, que é um conceito ligado lá ao dadaísmo, que você estudou lá no ensino médio. Mas como já era esperado, ninguém aguentou ver o filme, sendo que 2 das 9 pessoas que estavam presentes na Premiere saíram na sessão na primeira hora. Se não bastasse todo esse tempo de produção, o Warhol ainda fez uma versão de 8 horas, usando loopings de alguns momentos já gravados. Será que quando alguém tava editando isso, eles voltavam pra ver de novo e falavam, ó, calma lá, vamos ver se o corte ficou bacana. Dá uma olhada. Play. E pra quem tiver coragem, é possível ver a versão completa de Sleep no YouTube, o que deve ajudar a galera com problema de insônia. Então, mas essa é a minha dúvida com esse filme. Será que era uma coisa, como era anti-arte, será que era uma coisa assim, eu quero fazer um anti-filme? Então é um filme para as pessoas não assistirem e nem é pra você assistir? Ou o Warhol, ele realmente sentava lá, assistia 8 horas do filme e falava, caramba, ficou bom mesmo, hein? O que você acha? Eu prefiro não opinar. Tá. Infelizmente, os filmes preto e branco costumam afastar boa parte do público atual, ainda mais se ele passar das 7 horas de duração. Esse é o caso da grande produção Satatango. 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 Nehéz szavakba foglalni, amit érzek. Uma produção húngara de 94, Satatango, que foi filmada propositalmente sem cores, que não tinha tecnologia. Eles falaram, vamos deixar o filme mais cabeça. A história é baseada num livro que tem o mesmo nome e acompanha aí o cotidiano de 2 moradores de uma fazenda coletiva, além de passar por temas como morte, redenção e esperança. O filme ele abusa de takes longos pra aumentar a carga dramática, deixar o negócio mais chato, dar um ar mais contemplativo. Isso é o que os cults falam quando o bagulho é chato, é contemplativo. Quando eu quero contemplar algo, eu vou no parque. Ou, na verdade, eu não Abraça uma árvore. Vai subir árvore, o cara! E como Satatango tem 7 horas... Ninguém quer mais ver 7 horas. Calma. 7 horas é o tempo de vida de uma lagarta. Hoje em dia a molecada é tão ágil, entendeu? Que não dá pra uma lagarta viver, morrer e você ainda tá assistindo o Satatango. E como Satatango tem as suas 7 horas de duração, que o Box já deixou claramente É o tango do Satanás, é o tango do Satanás. O desenvolvimento dessa história e dos personagens também é lento, permitindo aí mais intimidade entre os espectadores. Pensa você 7 horas se interagindo com alguém. Hoje em dia, não dura 7 horas o relacionamento. Vai, Tinder, esquerda, direita, vamos se encontrar, café, vai. Quando xerifado, boa tarde. Porém, a tarefa de ver o filme até o fim passa longe de ser das mais fáceis. Sendo que muita gente não consegue ver nem o primeiro ato do filme, que são 4 horas e meia. Apesar disso, o esforço é sim bastante válido pra quem tiver paciência, já que Satatango é considerado uma das obras-primas do cinema. Por quem? O cinema húngaro tem o seu representante aí que é Satatango. Porque na Hungria, como também não tá, a galera não tá fritando tanto ali, capitalismo maluco, dura um tempo. 7 horas pra eles é um tempo. Vamos ver no Rotten quanto que tá avaliado o Satatango. Deve ter 98%. O Gabo tá pensando agora que a gente não vai terminar essa lista hoje. 100%. Meu Deus!
Tem 100% naquele site de tomates. Não, mas também tudo bem, ó. 7 pessoas que assistiram o filme. A audiência gostou 94. Quem é a audiência? Teve 6 pessoas que viram essa p... Além dos filmes cansativos, também tem aquele tipo de filme que perturba você a ponto de ficar impossível ver até o final, tá ligado nisso? Não tô ligado. Muita gente, tipo Rolandinho, se sente muito incomodada em terrores tipo Exorcista, onde a mulher, ela vira o pescoço, na Bruxa de Blair, onde ele grava com o celular das antigas. Outro exemplo bizarro é The Devils, que é uma mistura aí de terror com drama histórico que lançou em 1971 e causou altas polêmicas naquela época. Na verdade, galera, o filme até hoje ele é alvo de discussão, já que ele fala sobre temas pesadíssimos ligados à igreja, desejos sexuais reprimidos e expõe uma violência extrema. Então, crianças, é melhor não assistir esse filme. Will scream. Yes. You will blaspheme. A história é baseada no livro Os Demônios de Budan e no próprio acontecimento histórico em que freiras, que foram supostamente possuídas, tocam o terror. Na verdade, galera, tudo não passou de uma conspiração para incriminar o padre Urban Granger, que era uma figura polêmica no meio religioso e político. Tudo bem que a crítica ao abuso de poder aí é muito bem-vinda até os dias de hoje, mas The Devils exagera, galera. Exagera um pouquinho no comportamento das freiras, com cenas explícitas, elas estão encapetadas, elas cospem sangue, é uma coisa horrorosa. You understand, sire, that there are uneducated as well as educated devils? Isso porque, além de ter sangue pra todo lado, no maior estilo gore, o filme não poupa o espectador das atitudes sadomasoquistas das freiras. Por causa disso tudo, The Devils foi vetado na época, passou por uma infinidade de cortes até ficar um pouco mais aceitável, mas ainda assim era um filme pesado. Muitos anos depois, fizeram uma versão restaurada com cenas originais. Mas é preciso ter paciência, galera, estômago também, pra conseguir assistir, e idade. Exatamente. O diretor Gaspar Noé sempre foi conhecido por fazer filmes difíceis de assistir e um dos maiores exemplos é o Psychedelic Enter the Void. A produção pode não ter lá suas 30 horas ou cenas violentas de causar enjoo, mas ainda assim tem uma linguagem pesada na narrativa e no visual. É tipo o Pikachu dando um choque do trovão ou laser. O protagonista é um traficante que morre ainda no começo e a partir daí a gente acompanha a viagem dele como espírito. A história leva como base, galera, o livro tibetano dos mortos, que na crença funciona como um guia de uma experiência espiritual quando a pessoa morre. O que é muito louco, né? Porque o guia tibetano dos mortos depois foi usado para fazer várias outras interpretações, como por exemplo o Timothy Leary escreveu aí a Experiência Psicodélica, onde ele faz uma analogia com a experiência psicodélica e com a morte, quando o seu ego se dissolve logo quando você toma uma droga, sabe, alguma coisa muito forte. Sim, aí tem a ver com a experiência que você tem quando você vai morrer. Então ele falava que tipo, você estava treinando para quando você fosse morrer. E aí ele escreveu o livro Experiência Psicodélica baseado no livro tibetano dos mortos, mas o editor não vai por isso, que vai parecer que a gente é completamente maluco. Porém, essas experiências não são nada alegres, já que elas apresentam memórias dolorosas, né, e jogam na cara do público a decadência humana. When is this acid gonna be hitting me? O filme também não se poupa de explorar visualmente, cara, várias coisas pesadas que eu não recomendo para as crianças, o uso de drogas, imagens dignas de causar epilepsia. Tem coisas sexuais também, pesado. tem uma coisa Pesado, pesada aqui, pesado, mas pesado. é o fim da vida, né? É a morte. A estrutura de Enter the Void também contribui bastante para afastar boa parte dos espectadores, já que ela lida com a passagem de tempo de um jeito assim, digamos, insano mesmo. Somando tudo isso ao filme que ainda tem poucos diálogos e uma técnica bem experimental, que inclui aí um acompanhamento da câmera em primeira pessoa. Mas apesar dessa experiência ser difícil sim, é impossível ver essa obra e ficar indiferente, então é um filme legal, vale a pena tentar absorver a mensagem passada pelo diretor se você tiver idade. Hey, check out this book Alex gave me. It's like the Tibetan Bible. Muito antes de Enter the Void, o Gaspar Noé fez o bizarro Irreversível, que consegue ser ainda mais difícil de assistir. Avisando a todos vocês que têm menos de 18 anos que vai ser irreversível essa experiência se vocês assistirem. Não assista, não assista, não assista, não assista. Não assista. Não assista. Além de ser um teste para cardíaco por conta do ritmo frenético que já deixa difícil assistir, o filme é contado de trás para frente e isso ajuda a causar aí certo desconforto. A trama acompanha dois amigos que tentam se vingar do cara que estuprou a namorada de um deles, gerando uma onda de violência gráfica, mano, absurda.
cena com a personagem da Mônica Bellucci sendo violentada já é capaz de afastar o público graças à imagem brutal em plano sequência, o que deixa a coisa mais pesada, né? Porque não corta. Não, a galera saía no meio do filme no cinema, é chocante. Aliás, os movimentos surtados de câmera também, porque a câmera fica girando, fazem de tudo pra deixar a experiência ainda mais estranha. E não é por acaso que uma galera abandonou a sessão de Irreversível em Cannes, e mesmo hoje o filme tem o status de ame ou odeie. O Nascimento de uma Nação é um filme que mistura duração relativamente alta, ou seja, é um filme grande, arrastado e com muita polêmica. Esse clássico é considerado um marco no cinema por conta das inovações técnicas, como por exemplo o enquadramento, a montagem, mas isso não facilita a missão de assistir ele. Não que tenha problema que o filme ele é mudo, tem mais de 3 horas, um filme lento, mas junto com tudo isso... Mistura tudo isso aí... Fica impossível, enquanto o filme está acontecendo, você não dá uma... Ó, gente, pra piorar, é de conhecimento geral que a produção carrega mensagens racistas, mostrando os negros como seres sem inteligência e glorificando a Ku Klux Klan. Por causa disso, qualquer pessoa com o mínimo de consciência precisa ver. Lê até o final. Não, precisa ver o Nascimento de uma Nação separando a parte técnica da ideológica, ou não ver também. Vamos, de repente, tirar todo mundo da máscara pra ver como é que fica? Vamos, que o Denzel deu uma ideia excelente. Isso. Oh, não. É isso, gente. Brigadíssimo, maravilhoso. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu achei meio pesado esse episódio, mas a gente conseguiu aí dar uma balanceada. O Bock é um cara responsável, ele não quer que ninguém aqui seja influenciado para o mal. Esses filmes, na verdade, a gente não duvida que vocês não assistam. Não assista. Não assista. A gente não vai chamar de duvido, a gente vai chamar. Não assista esse... Nossa, aí vão assistir muito. Tá, a gente não sabe como consertar. Esse dia os caras estavam falando que foram pra Caraca. Eu falei, nossa, Caraca é um lugar perigoso. Todo mundo tá Caraca. Parecido só Socorro mesmo, né? Socorro. Parabéns. Obrigado. Pelo excelente uso das palavras com o intuito de gerar humor. Socorro e Caracas. Caracas, socorro. Por causa disso tudo... Por que as pessoas estão vindo Socorro na sua cidade? Isso aí é Help City.